Sejam bem-vindos à nossa aula número 4. Quais casos podem ser julgados no juizado especial? Vamos apresentar um pouquinho sobre competência do juizado especial, um conceito simples, quais são os limites legais e relação entre competência e validade do processo. A essa altura você deve estar se perguntando quais são os tipos mais comuns aceitos no juizado especial. Estatisticamente falando, por dados do CNJ, relações de consumo são a grande maioria dos problemas nos juizados especiais cíveis. São aqueles casos de produtos com defeito, quando você compra uma mercadoria e ela não vem funcionando, a empresa não dá assistência, são serviços mal prestados, descumprimentos de contrato, cobranças indevidas, cancelamentos de serviços. Outro tipo de gênero, por assim dizer, de casos que são frequentes nos juizados especiais são os acidentes de trânsito. Como danos materiais simples, são batidas simples entre cruzamentos, pessoas desatentas ou que estão no celular que acabam batendo atrás de veículos, pessoas que olham para o lado e acabam atingindo veículos laterais, mudança de faixa sem atenção. Esse tipo de dano, que são colisões sem lesões de vítimas graves, responsabilidade civil direta, como cruzamentos, diversas situações envolvendo os pedestres, transferência de veículos. Muita gente compra carros em revendas de procedências às vezes duvidosas que acabam não fornecendo documentos, então tem muitos casos para pedido de obrigação de entrega de documento e outras coisas mais. Outro tipo de processos também bastante comuns no juizado são as cobranças de simples, são cheques, contratos particulares, empréstimos pessoais, geralmente envolvendo muitos familiares ou pessoas que emprestaram para alguém abrir um negócio, amigos de família que depois não são mais amigos, e dívidas documentadas em geral. Conflitos de vizinhança também são levados para o juizado, como barulho excessivo, danos a propriedades, pequenos conflitos condominiais, negativação indevida também é um tema muito tratado no juizado, bem apaziguado também, que é a inclusão indevida em cadastro de inadimplentes, manutenção em cadastro de implentes, erros de cobrança, às vezes a pessoa te cobra um valor que você já pagou, cancelamento irregular de serviços, você não pediu o serviço, eles te mandaram, você cancelou, pediu para cancelar o serviço e eles não fizeram, continuam cobrando, gera aquela bola de neve incomodação desastrosa na vida do ser humano que às vezes acaba até com uma negativação do nome e ele acaba nem devendo. Também situações em que as pessoas perdem seus documentos e acabam sendo vítimas de golpistas. Também são casos que podem ser tratados no juizado. E o que não pode ser julgado no juizado especial? Direito de família é uma situação que não cabe nos juizados, como divórcio, guarda de filhos, pensão alimentícia, partilha de bens, não são objetos da competência do juizado, por serem competências da vara de família e sucessões, dependendo da sua comarca. Direito trabalhista também, você vai reclamar na Justiça do Trabalho e não no juizado especial. Reclamação contra empregadores, verbas trabalhistas, você foi contratado e não recebeu, rescisões contratuais, seu término de contrato de trabalho aconteceu em determinado período e ainda não foi recebida todas as verbas que você tinha. Esses são casos que você deve levar para a Justiça do Trabalho. Direito previdenciário também não se discute no juizado especial civil, como, por exemplo, benefícios do INSS, revisões previdenciárias, aposentadorias, são coisas de outra competência. Dependendo da situação, você pode ir no juizado especial federal, mas é muito difícil que se passe por lá. Geralmente é a vara comum federal que vai julgar esses casos contra a União. Outro tipo de caso que não pode ser julgado no juizado: falência e recuperação judicial, porque são processos empresariais que demandam contabilidade complexa, verificação e apuração de haveres, nomeação de administrador judicial, são coisas que são incompatíveis com esse microsistema do juizado, aquela caixinha do juizado que só cuida de coisas simples para ser rápido. Outra coisa, processos contra a União Federal, você abrir um processo contra o INSS, não pode no juizado. Contra a Caixa Econômica Federal, você tem um problema na Caixa que a Caixa negativou o seu nome, você não pode ir no juizado especial civil. Você deve ir no juizado especial federal civil, que é outra competência
competência. O procedimento que você vai aprender aqui vai poder te possibilitar fazer uma reclamação direta no Juizado Especial Federal Cível, tá? Mas aí é na Justiça Federal e não na Justiça Estadual. Aqui estamos na Justiça Estadual. Outros órgãos federais, você contra algumas autarquias, se você não pode abrir um processo no Juizado Especial Cível, porque são competências federais, tá bom? E qual que é o critério, né? O que determina que um caso possui complexidade jurídica que não pode ser analisado no juizado? Uma necessidade de perícia técnica especializada. Como citamos em outras aulas, que na aula 2, na aula 3, um caso que envolva, por exemplo, uma revisão de um contrato de financiamento, precisa de uma prova técnica especializada feita por um contador, uma situação de grande quantidade de provas. Por exemplo, você tem alguns casos, eles prescrevem em 3, 5, 10 anos, dependendo da situação, é um volume de prova tão grande que acaba se tornando um pouco complexo, porque exige uma demanda de tempo de análise muito superior, tanto pelas partes como pelo juiz. São processos que devem ficar a encargo da justiça comum. Situações que exigem análise aprofundadas, né, que são esses casos de grande quantidade de provas, e às vezes o juiz até estabelece algum perito para fazer uma análise documental das situações que são apresentadas no processo, são incompatíveis com o juizado especial. E não se diz que você não tem direito, apenas que fala, olha, esta competência é para ser simples, mas você pode ir lá na justiça comum, que o seu caso vai ser recebido e devidamente analisado. Quais são as consequências do reconhecimento da complexidade? Bom, o seu processo vai ser extinto no juizado. Não tem como ele dar prosseguimento, o juiz vai extinguir, ele vai fazer uma extinção sem julgamento de mérito. Ou seja, ele não está dizendo que você não tem direito e não está dizendo que você não pode litigar aquele processo. Ele só está falando assim, eu não sou competente, né? A minha competência aqui é simples, não é complexa, então eu vou extinguir o processo aqui e vou remeter. Ele não vai mandar o seu processo automaticamente para a justiça comum, porque isso é indevido, né? Não é competência dele falar, olha, a competência não é minha, então já manda lá para comum. Não, até porque você tem a faculdade de não querer entrar na justiça comum. Você fala, olha, isso é tão complexo assim, eu não consigo resolver no juizado, então eu prefiro nem abrir o processo. Essa é uma das razões que o juiz não pode dar esse impulso sem a vontade da parte. A parte que deve fazer o seu protocolo lá na justiça comum através de advogado. Até porque se você entrou sem advogado, o juiz não pode mandar simplesmente para lá e lá a justiça te obrigar a contratar um advogado. Então, por isso que ele não pode mandar seu processo, tá? Então, ele vai recomendar o encaminhamento, direcionamento para a justiça comum, para que você faça a sua reclamação, sua petição inicial, distribuição do processo na comum, do que você ser compelido a litigar lá. Tá bem? Então é um encaminhamento, uma recomendação, e aí você analisa todos os custos envolvidos, se vale a pena para você, se faz sentido esse processo nesse momento ou não. E perda de tempo. Se você entrar com um processo e depois de um tempo o juiz julgar que há complexidade, você perdeu tempo e aumentou seus custos. Por exemplo, se é um processo que você está demandando uma reparação de um prejuízo, você levou mais tempo para receber. Às vezes porque no seu entendimento, como eu falei anteriormente na aula número 3, que para você o caso é muito claro, para o juiz não. Ele vai ler o seu processo, vai começar a entender o seu processo, às vezes depois da audiência de instrução, porque é o fluxo de trabalho dos juízes leigos. Eles alguns possuem acesso anterior, né? Os mais diligentes que pedem a pauta anterior do dia que ele é designado para, se no dia 10 eu sou designado para fazer as audiências de instrução, eu gostaria que a secretaria me mandasse, eu faço a solicitação dos processos e dou uma lida antecipadamente para ver do que se trata, para me inteirar um pouco mais, até para facilitar um entendimento entre as partes para um eventual acordo e também para saber que tipo de pergunta eu vou fazer para saber se vai dar procedência para o autor ou para o réu. Um dos erros comuns, né, os juízes não leem os processos, eles tentam entender ali na hora e acabam que não dão a decisão na hora e também nenhuma solução. Aí quando
a parte está lá tranquila em seu trabalho e geralmente ela recebe uma notificação dizendo: olha, seu processo foi extinto porque foi entendido que há complexidade. Bom, dessa decisão você pode recorrer, mas tem custos, você vai ter que contratar um advogado e tentar trazer o seu processo de volta para a esfera de julgamento da primeira instância, ou analisar se o custo-benefício não vale a pena já ir para comum, tá? Então você pode perder tempo, dependendo da situação, se o seu caso for complexo. E esse possivelmente custo é a contratação do advogado, a possibilidade de ter que pagar custos processuais na justiça comum e tudo mais. Exemplos práticos de casos simples e complexos. Casos normalmente aceitos. Produto com defeito é uma coisa simples. Cancelamento de contrato simples, como você quer cancelar um contrato de locação, você pode discutir isso no juizado. Você quer cancelar um contrato de um curso que você comprou para você, para o seu filho, já é o interesse do terceiro e ele é incapaz não pode litigar. Existem várias nuances que, dependendo da situação, o caso pode passar, dependendo do que você alegar, e pode não passar. E uma pequena cobrança civil. Esses são casos que não demandam complexidade. Você está lá com um cheque na mão, tá o carimbo atrás, motivo 11, motivo 12, né? Insuficiência de fundo na primeira apresentação, insuficiência na segunda, o cheque é sem provisão de fundo, já está comprovado, e só tem que ver se o juiz vai entender que você tinha que provar a causa depende, né? A origem do débito, ou se ele está dentro do prazo da execução ou não, e segue a vida, tá? Você consegue fazer uma cobrança simples. Cobranças mais complexas, elaboradas, que dependem de testemunhas para comprovar, é recomendado que não faça no juizado, até porque se for julgado improcedente e transitar em julgado, você não tem a oportunidade de abrir depois e cobrar ele de uma forma mais ampla na justiça comum. Casos normalmente complexos. Erro médico. Já vi muitas situações em que as pessoas vão na justiça, no juizado, e reclamam. Isso não por má fé ou por erro, é porque por falta de conhecimento do procedimento. E depois de todo um processo, o juiz extingue, né? Vai passar pela conciliação, não deu acordo, vai passar pela audiência de instrução, não deu acordo, e o juiz vai dar uma sentença que o seu caso é complexo. Porque o juiz, ele não é perito para poder analisar se houve efetivamente o erro médico, se um erro em uma cirurgia aconteceu ou não aconteceu. Tem que analisar prontuários médicos e tem que ser feito uma perícia por um médico nomeado pelo juiz, um médico independente das partes. Não vai ser o perito que você contratou, o perito que o médico contratou. Vai ser um perito nomeado que esteja dentro do sistema de nomeações do próprio Tribunal de Justiça. Ele vai estabelecer os honorários dele, as partes, o juiz vai estabelecer de quem que é o encargo e vai fazer o pagamento desses honorários, e o perito vai elaborar conforme a documentação toda que se apresentar no processo, tá? Danos estruturais em imóveis. É muito comum, a pessoa compra uma casa e tem danos e ela acredita que é dano estrutural. Às vezes é só um dano estético, dependendo da situação. Mas o juiz, ele não tem aquela conhecimento avaliativo, ele não vai no local dos fatos, ele vai trabalhar apenas com a argumentação das partes, e em geral as defesas elas nem entram no mérito, elas só falam: essa causa é complexa e precisa de um perito para dizer se há um dano estrutural ou não. Se uma parte fica falando que é, a outra parte fica falando que não é, o juiz não tem segurança para dar decisão. Então o juiz entende que casos, por exemplo, neste sentido, são casos complexos e precisam de uma perícia competente, né? Um engenheiro civil contratado para ir lá e fazer essa análise através de documentação e a perícia no próprio imóvel, né? Verificando a própria coisa. E com conflitos empresariais complexos, como, por exemplo, você é sócio de uma empresa e a pessoa que está tomando conta da empresa não te dá documentação, não te presta contas, você não sabe se a empresa está tendo faturamento ou se ela está tendo prejuízo. Então, nesse caso, por exemplo, seria uma ação de prestação de contas, né? Ação de exigir contas, que são feitas em 2 etapas, coisas que não acontecem no juizado, né? Na primeira, o juiz ele vai dizer se você tem direito ou não à prestação de contas, e na segunda vai ter a fase da prestação de contas propriamente dita. Então são fases que são incompatíveis com o sistema da simplicidade dos juizados. Ali o juiz recolhe todas as provas e já decide o caso, coisa que é difícil quando tem uma perícia complexa a ser feita. Competência territorial. O que é isso? É onde você vai entrar com a ação. Quais são as possibilidades gerais? Local onde mora o autor. Dependendo da situação, pela regra geral,
é sempre o domicílio do réu. No Código de Processo Civil, o local que você tem que abrir o processo é onde o réu mora. Nas relações do juizado especial e em alguns tipos de relações, como por exemplo, relação de consumo, toda relação de consumo, a própria lei, o CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor, ele já fala, o foro competente para reclamar relações de consumo é o domicílio do consumidor, ou seja, é o local onde mora o autor, tá? Pode ser também onde mora o réu. Que situação que pode ser isso? Bom, a lei ela estabelece que, por exemplo, em situações de acidente de trânsito, você tem 3 competências que você pode abrir. Você pode abrir no domicílio do autor, onde você mora, no domicílio do réu, onde ele mora, ou você pode abrir no local do acidente dos fatos. Suponha que você mora na cidade A, o réu mora na cidade B e o acidente foi na cidade C. Você pode abrir em qualquer um desses três possibilidades, tá? São exceções legais. Você deve pesquisar e ter um entendimento sobre competência. Onde eu posso abrir o meu processo? Porque dependendo da situação, se suponha, você mora uma cobrança de cheque. O domicílio de cobrança de cheque é na praça do pagamento. Onde é a praça? É onde está o endereço do banco. Se você mora na cidade A, fez um negócio com a pessoa da sua cidade vizinha, ou 2 cidades para frente, e o cheque dele é de lá, você não pode entrar com um processo na sua cidade, porque a praça do pagamento é na cidade do réu. Às vezes o réu nem mora mais lá, ele mora em outro lugar, mas deixou a conta porque a família ainda reside naquela cidade. Então você tem que entrar naquela cidade para poder localizar o réu. Ali vai ser o foro competente. Existia uma estratégia antes de uma mudança legislativa que você podia abrir no seu domicílio. Se o réu viesse para o processo e não alegasse a incompetência territorial, a competência era prorrogada. Mas agora o juiz ele pode declarar de ofício a incompetência territorial nos juizados. O que isso quer dizer? Se o juiz já vê que aquele processo tem um possível prescrição, uma possível incompetência territorial, por exemplo, ele pega um cheque que é da nossa cidade, lá da comarca de Medianeira, e eu estou em Foz do Iguaçu, e abro o processo em Foz do Iguaçu, o juiz já fala assim, olha, extingo o processo sem julgamento de mérito em razão da incompetência territorial. Ele pode fazer isso de ofício, tá? Não precisa a outra parte ser intimada no processo para poder provocar essa incompetência, para falar, juiz, eu não vou falar nada do cheque, só falo que você é incompetente. Se a pessoa quiser, tem que ser aqui na cidade do pagamento do banco. Ok. Só que hoje, por exemplo, existe o artigo 10 do Código de Processo Civil que evita o juiz dar decisões surpresas. Então o juiz ele vai te intimar para falar, manifeste-se o autor sobre a incompetência territorial, dado que o cheque é de outra comarca. Não tem alternativa, você vai ter que reconhecer por conta própria, que é a incompetência. Você fala assim, não, juiz, aqui a gente pode fazer, na audiência de conciliação, se o réu pode de repente fazer um acordo comigo, dá tudo certo, a gente já resolve o processo, o juiz vai falar, ele pode acatar a sua manifestação ou não, já que ele pode se declarar incompetente de ofício. Ele fala assim, olha, muito embora reconheço as alegações da parte autora, pela prorrogação até a conciliação, visando que o juizado sempre busca conciliação, a incompetência territorial é matéria de ordem pública, sabe? O juiz ele pode já, para evitar prejuízo para outra parte, de ter que intimar ela, vir no processo para falar que é incompetente, depois ter um outro processo, ele já sana o problema e já extingue o teu processo. Então, muito cuidado onde você vai entrar com a ação, tá certo? Local onde o contrato foi firmado ou executado. Bom, essa parte é um pouco criteriosa. Suponha que você mora na cidade A e contratou uma pessoa para fazer uma reforma na sua casa de praia, no litoral do seu estado. Você pode entrar lá no fórum de competência do local executado, até porque se o juiz às vezes declara incompetência porque precisa fazer uma perícia técnica no imóvel para ver se foi determinado, vai ser sempre o fórum do imóvel. Ou se vocês firmaram um contrato, a empresa tem filial na cidade onde você mora e firmaram na cidade onde você reside e a empresa tem a filial, também pode ser uma situação que você possa discutir ali na sua cidade. Mas lembra, dependendo da situação que você informar para o juiz, você pode ter essa barreira da incompetência territorial. A importância da escolha do local correto, facilidade na produção de provas. Às vezes o juiz ele vai mandar um ofício para uma empresa ou algum outro local, ou você
conseguir alguns orçamentos, isso facilita a sua produção de prova, porque uma coisa é você litigar na tua cidade e você ter que buscar orçamentos em outro local, porque é onde vai ser executado um serviço ou executado algum reparo, fica mais difícil você provar o seu direito. Outra situação é a facilidade de comparecimento em audiência. Suponha que você abriu um processo lá na sua casa de praia, no litoral, e o juiz marcou uma audiência que não é semipresencial e nem virtual, que a audiência é presencial. Você vai ter que se deslocar até lá. Não tem como pedir para ele fazer outra forma se ele vai falar para você, olha, o comparecimento é obrigatório e nossas audiências são presenciais, porque a audiência eletrônica é uma facilidade e você teria que justificar por que você não pode comparecer. E fica meio difícil você justificar, olha, eu não posso comparecer, mas você já declarou que no começo você já morava em outra cidade, mas mesmo assim você escolheu aqui. Você tem que comparecer aqui no nosso foro local para poder discutir essa causa, tá? E isso também, da escolha do local correto, evita que tenha nulidades processuais. Lá na frente, suponha que o réu alegou a incompetência territorial, o juiz não acatou, manteve. E o réu vai lá e faz o recurso dele. E lá no tribunal é reconhecida a incompetência territorial. Por ser matéria de ordem pública, ele pode alegar novamente lá em cima na parte do tribunal, até porque não tinha recurso de agravo para ele fazer, ele tem que aceitar o rito do juizado, e ele volta com o tema no recurso dele. E você perdeu todo esse tempo do processo, mesmo ganhando o processo vai ser anulado porque o juiz não era competente para dar aquela decisão. E o que acontece quando a ação é proposta no lugar errado? Como eu já adiantei no nosso slide anterior, a possibilidade de extinção do processo, a remessa do processo para outro juízo. Acontece muito quando é entre juizados, o juiz pode mandar para outra competência. Suponha, você entrou com um processo em Foz do Iguaçu e o juiz disse, olha, a competência nesse caso, por já existir um processo semelhante em andamento em Cascavel, ele pode remeter o seu processo para a cidade de Cascavel. E aí você, em vez de ter o domínio da produção de prova, a comodidade do seu domicílio, você vai ter que começar a litigar agora numa cidade que fica um pouco mais distante. E o que isso acarreta? Um atraso na solução do conflito. Por isso é muito importante a sua escolha do foro competente. Se você souber identificar de pronto, no início, aonde a sua ação pode ser proposta, você evita esse contratempo da perda de tempo. Alguns atos serão aproveitados, mas dependendo da situação, se for uma incompetência absoluta, o processo pode ser extinto, né? Se uma incompetência relativa, ele pode ser prorrogado ou não, mas aí o processo, quando é transferido para outro juízo, é aproveitado os atos processuais que já fizeram, como por exemplo a citação da parte, não vai precisar fazer novamente, ele pode começar de novo, mas já estabilizado o processo, que é a conexão entre as duas partes, né? A ciência das duas partes de que aquele processo existe e precisa ser feito as manifestações devidas no tempo oportuno. Como avaliar se o seu caso pode ir para o juizado especial? Bom, verifique sempre, primeiro, faça um filtro, se o valor da causa está adequado, se a natureza do seu problema é simples, se o grau de complexidade é praticamente nulo, se você não precisa fazer uma perícia num suposto acidente de trânsito. A outra parte alega, não, o caso é complexo porque o veículo não apresentou tantos danos assim internamente, não é possível verificar, então tem que ser extinto. Na verdade, isso é uma manobra para ganhar tempo que às vezes funciona. Você tem que combater essa alegação, né, no momento oportuno e dizer, olha, o meu boletim de ocorrência é compatível, ele me mostrou média monta, meu orçamento é de média monta e está aqui o prejuízo, não tem complexidade nenhuma, e o juiz analisa se valeu ou não valeu a competência dele. E identificar as partes envolvidas, tá? Você precisa identificar sempre, todo processo vai ter duas partes, o autor e o réu. Você precisa ter o endereço do réu, avalie e identifique, às vezes o dano pode ter sido causado por um menor de idade. Suponha que um acidente de trânsito, o menor pegou o carro do pai escondido ou com a anuência dele e provocou o acidente. Por mais que os atos dos menores possam ser cobrados dos pais, nesse caso não pode transferir a responsabilidade processual. Você tem que processar o menor e elencar os pais na justiça comum. Já não pode ter o menor como parte no processo. Então identifique as partes envolvidas, verifique se vale a pena. Por exemplo, você teve um problema com a Caixa Econômica, não vá abrir um processo no juizado cível, da estadual cível, porque a competência é federal, seu processo já não vai dar certo. Verifique se é algum ente da União, se é
contra a Fazenda Pública, se é contra o Estado do Paraná ou o Estado de São Paulo, se é algum dano que, suponha, está o seu carro parado no semáforo, uma viatura policial, né, da Polícia Militar bateu no seu carro. Essa é competência da Fazenda e não do Juizado Especial Cível, entende? Então, assim, faça a devida análise para você ver se o teu caso pode ir para o Juizado Especial Cível. Em todo caso, use uma estratégia, faça uma consulta com um advogado, pague a consulta para ele, ele vai te elencar tudo que você precisa de documentos e tudo, e você vê se vale a pena contratar o advogado ou se você, com essa orientação, essa instrução que você recebeu sobre as provas que você precisa, quem que é o réu que você vai executar, ativar o processo, né? Colocar como parte contrária, se vale a pena você ir sozinho ou não. E quais são as vantagens para se usar o juizado, né? Em alguns casos, você vai ter maior rapidez. Isso por causa da simplificação dos atos. Não tem tantos recursos e é uma escadinha. Tem poucos degraus para você poder subir. Custos reduzidos, praticamente zero até a sentença, mas se você precisar recorrer, o custo é muito menor do que um processo na vara comum. Os procedimentos são simplificados, né? Você não tem que fazer muitas diligências no processo, você faz toda a triagem logo no início e já protocola o seu processo. Praticamente depois disso você não precisa produzir mais nenhuma prova, a não ser que seja testemunhal, e em alguns casos você pode pedir até o julgamento antecipado, que é logo depois da audiência de conciliação, caso o seu processo seja uma prova de direito documental. Se você está discutindo um contrato, uma nulidade ou um cancelamento, às vezes não precisa prova testemunhal, então você pode pedir o julgamento antecipado. Então, assim, são procedimentos mais simplificados que dão maior rapidez no processo, tem custo reduzido de tempo também, né? E além disso, o juizado ele vai te incentivar a conciliação. Sempre você vai aparecer e de repente a outra parte, quando você aciona ela, ela pode fazer uma proposta, pode não ser adequada. No momento da nossa aula de conciliação, nós vamos falar sobre a análise de custo-benefício, né? Porque às vezes vale a pena você parcelar em 6, 10 parcelas o seu prejuízo material para uma pessoa que está disposta a pagar, do que levar o seu caso por mais 1 ano, 2, que durante todo esse tempo você já teria recebido o valor e virado a página, seguido em frente, tá? Riscos de usar o juizado em casos inadequados. É a extinção do processo. Uma necessidade de reiniciar, você vai ter a sua perda de tempo e os possíveis prejuízos financeiros, porque dependendo da situação você vai ter que ir para comum e vai ter que pagar um monte de custas lá. Claro, eu falo sempre em custas, mas depende se você tem assessoria judiciária gratuita, que é uma coisa meio incoerente, né? Você contrata o advogado, mas vai lá e pede justiça gratuita. É uma coisa que os juízes estão de birra nesse momento e eles falam, se você contratou um advogado, quer dizer que você tem custo, mas às vezes ele não sabe do contrato do advogado. O seu contrato do advogado é uma porcentagem ao final e depende do sucesso da demanda também para o advogado receber, porque senão você às vezes pode falar, bom, então se eu tiver que gastar mais dinheiro ainda, eu posso não abrir o processo. Então, às vezes o advogado se coloca numa situação de receber uma porcentagem ao final. Não são todos os casos. Não tenha em mente que todo o processo o advogado trabalha com porcentagem ao final, até porque ele vai analisar a situação e ver se ele vai fazer uma lide, né, um processo contra uma pessoa insolvente ou não. O trabalho dele precisa ser remunerado. Então aí você analisa, que às vezes você entrar com um caso inadequado no juizado, você só perdeu tempo, dinheiro, disposição e fé na justiça. Bom, qual é a responsabilidade do autor em escolher o juizado especial, né, quando ele vai litigar, promover o seu processo sozinho? Além de avaliar corretamente o seu caso, você tem que buscar uma orientação quando você tiver uma dúvida, porque durante o processo você não tem tempo de tirar a dúvida. O servidor não vai te tirar a dúvida jurídica, ele nem pode fazer isso, ele tem diversos afazeres a fazer, ele vai te falar o que você pode e o que você não pode fazer, mas a escolha é sempre sua, ele não vai te dar, você não pode fazer que nem muita gente pergunta para o advogado, doutor, o que é melhor nesse caso? O servidor não vai te falar isso, tá? Você sempre tem que apresentar as suas informações como verdadeiras e completas. Um exemplo prático, você fez toda uma negociação por WhatsApp, ferramenta muito comum que todo mundo usa e acha que aquilo é uma prova absoluta. E aí você vai lá e junta um print e 2 áudios, mas você está conversando com a pessoa há 2, 3 semanas e você apresenta só isso. Bom, você apresentou a metade da verdade, né? Não é só a verdade que lhe convém, tem que ter a outra parte. E entenda, do outro lado vai ter o réu. O réu vai impugnar tudo isso, vai falar, olha, como assim, juiz? Ele está trazendo metade da documentação para induzir o juiz em erro e vai juntar um monte de outros documentos. Então sempre tenha em mente que você tem que apresentar informações verdadeiras e completas, tá? Sempre agir com boa fé. Exponha a sua verdade, coloque todos os fatos que aconteceram, sua visão
de direito, né? Onde está o seu direito, por que outra pessoa agiu errado, por que que ela tem que ser condenada ou obrigada a fazer alguma coisa, tá bem? Eu espero vocês com eventuais dúvidas na seção de comentários. Prometo que responderei sempre brevemente, tento fazer isso sempre de um dia para o outro, não deixar que vocês avancem nas aulas sem essa devida orientação. Avançar com dúvidas não faz bem neste momento. Apesar de ser uma parte muito teórica, é como o mecanismo funciona. Estou expondo para vocês a prática mesmo que vocês podem enfrentar lá na frente, para que vocês tenham um raciocínio um pouco mais aguçado de como proceder com os seus processos, as suas demandas. Meu muito obrigado e espero vocês na próxima aula.